Fala rapaziada atleticana, beleza? E neste vídeo vamos tentar conversar um pouquinho sobre a situação do Lucas Esquivel. Tentar fazer um levantamento de como foi o ano de 2025, voltado para essa parte das lesões do Lucas Esquivel, que foi aquilo que disparadamente foi o que marcou o ano do jogador, o que destacou, negativamente nesse cenário o ano do jogador. E entender, tentar traçar um paralelo de o quanto isso deve ser bem analisado, o quanto isso deve ser bem estudado, estruturado, para que essa prevenção seja bem feita, essa recuperação, essa preparação do jogador seja muito bem feita, principalmente pelo papel, pela importância que o Lucas Esquivel tende a ter no ano de 2026. Para a gente entender esse cenário de uma forma geral, é importante a gente olhar principalmente para alguns cenários, que dentro dessa análise vai ser principalmente a questão de mercado do Atlético. O Atlético, todos nós estamos acompanhando aqui live, após os vídeos e shorts e notícias e tudo mais, que o mercado do Atlético vem sendo até então, até hoje, dia 6 de janeiro, um mercado, na minha opinião, um pouco insuficiente, um pouco lento. E qual que é as principais tratativas, as principais narrativas que acontecem no mercado do Atlético? O Atlético está tentando formar um time com uma base bem sólida para a Série A, só que ao mesmo tempo o Atlético não consegue competir com as grandes potências nas questões financeiras. O Atlético esbarra sempre nos valores, os valores de salário são muito altos para os jogadores, às vezes luvas são muito altos para os jogadores, as propostas de outros clubes tendem a ser sempre mais bem vistas, porque o jogador tende a receber mais dinheiro dentro desses clubes. Então o Atlético vem esbarrando não atrás de não, portas que são fechadas, e com isso acontecendo, o Atlético tende a ir buscando opções de mercado, planos F, planos U, da lista que o Atlético tem para jogadores. E isso vem sendo evidenciado principalmente na posição de zagueiro. O Atlético tentou alguns jogadores e já foi esbarrado no início da janela com o Diego Costa, os valores eram muito altos e ali por diante sondou o jogador lá do Dantas, lá do Novo Horizontino, também era um valor considerado um pouco alto para a pedida e pelo aquilo que o jogador tinha a entregar e assim por diante, foram indo posição atrás de posição, os zagueiros, os volantes, a novela com o Andrés Cubas, que acabou por não fechar também o contrato, perdemos ali praticamente 2 semanas nessa negociação, nessas tratativas com o Andrés Cubas, e não fechou, o jogador não veio. Mas olhando todo esse cenário, o quão é importante a gente principalmente ter já as peças que já estão dentro do clube, peças que já fazem parte do dia a dia, já fazem parte da rotina, já conhecem o esquema, já conhecem o treinador e principalmente peças que já foram provadas, que já jogaram, já estiveram no cenário de Série A, que é basicamente o caso do Lucas Esquivel, um jogador jovem, muito talentoso, bom tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, porém um jogador que foi provado dentro da Série A, porém que veio sofrendo e sofre com a questão física, com a questão de lesões. Vamos trazer alguns dados e alguns levantamentos de a quantidade de lesões, as regiões dessas lesões e principalmente o tempo de afastamento que o Lucas Esquivel teve em 2025 e traçar esse paralelo para o quão isso é importante para 2026. O Lucas Esquivel foi o líder de número de lesões durante toda a temporada de 2025 no elenco do Atlético, com 7 totalizados durante toda a temporada. Isso é um número muito alto, até para os padrões do próprio Atlético. E a gente olhando para um cenário nacional geral, um jogador tão jovem ter
7 lesões na temporada é um número muito alto. E agora o mapeamento dessas lesões foram. A primeira dele foi uma lesão no tornozelo, lá em janeiro, onde o jogador teve 30 dias de afastamento. Né? O início da temporada fez com que o jogador provavelmente estendesse um pouco o tempo de recuperação para que ao início da temporada, né, junto com a Série B, o jogador estivesse 100%. Então, 30 dias de afastamento para essa primeira lesão no tornozelo do Esquivel. A segunda, a questão crônica de pubalgia que o Lucas Esquivel sofre. Já não é a primeira vez que eles têm esse quadro sendo latente dentro da temporada do Esquivel. É um problema que o jogador trata cronicamente, constantemente, tem que ser bem monitorado, bem avaliado para que a questão não venha a prejudicar o jogador novamente. E teve 9 dias de afastamento do Lucas Esquivel dentro dessa questão da pubalgia, que foi lá para fevereiro. Aí teve uma segunda lesão no tornozelo, que não foi especificado se é no mesmo tornozelo da primeira lesão, mas é mais uma lesão no tornozelo lá em abril, com 7 dias de afastamento, uma semana. Posteriormente, em julho, o jogador teve uma lesão no joelho, com 14 dias de afastamento, 2 semanas sem trabalho com bola. Em agosto, o jogador vem com um desgaste físico. Aqui o clube não especificou qual foi a região, se foi musculatura, se foi articular, mas um desgaste físico do jogador, 5 dias de afastamento. Aí, uma lesão mais séria, né, a lesão posterior de coxa, que foi em outubro, que o jogador sentiu nos treinamentos. Isso daí afastou o jogador por 26 dias de afastamento. E aqui é importante porque a gente já estava no final da temporada. O afastamento ele se caracteriza pelo tempo que o jogador ficou sem trabalho com bola. Isso fez com que o jogador se lesionasse dia 2 de outubro e voltasse a fazer trabalho lá pelo dia 28, tá? Voltou a fazer treinamentos com bola por um processo que foi dito até então acelerado do clube, para ver se o jogador voltava a ter ritmo e disposição para jogar, para fazer as últimas partidas do campeonato da Série B, para a gente conseguir sacramentar de vez o acesso. E aí o jogador volta a jogar, entra 2 minutos em campo, já sente novamente a posterior na coxa. Essa é a 7ª lesão, né, em 3 de novembro. Isso fez daí com que o jogador ficasse afastado pelo restante da temporada, e também noticiado que ele teria de 1 a 2 meses de afastamento para recuperação total dessa lesão. Consequentemente, a temporada acabaria, o Lucas Esquivel estaria afastado ainda. Então ele só retornaria a jogar em 2026. Tá? Então esse tempo de férias do jogador não contabiliza como tempo de afastamento, esse 1 a 2 meses, mas só assim até o final da temporada. Se nós somarmos todos esses dias de afastamento que o Lucas Esquivel tem, os 30 dias lá em janeiro, depois os 9 dias que ele teve em fevereiro, depois mais 7 dias em abril, mais 14 dias em julho, mais 5 dias em agosto, mais 26 dias por essa lesão mais séria em outubro, totalizam 91 dias de afastamento. O Lucas Esquivel teve praticamente 3 meses de afastamento de atividades e de jogos do time em 2025. Isso é muito alarmante. O jogador é muito jovem para esses números que acompanham o Lucas Esquivel. E tendo em vista tudo isso, obviamente, né, esses 3 meses aqui não foram consecutivos, né, foram 3 meses indo, que nem a gente conversou, 30 dias em um, 14 dias em outro, então ele foi esporadicamente voltando, mas o Lucas Esquivel basicamente não conseguia ter uma sequência longa de jogos, não conseguia demonstrar futebol por um longo período de tempo, porque ele constantemente estava indo ao departamento médico, ficando 5 dias, uma semana, afastado dos treinos com bola e dos jogos do Atlético. E o quão isso é importante para 2026? O quanto isso tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, estruturado,
um preparamento físico e um mapeamento de todas essas lesões, de todas as lesões anteriores do Esquivel, até antes da temporada de 2025, para que a gente conte com o jogador. Porque o Lucas Esquivel traz uma característica de polivalência muito grande para o Atlético. É um jogador que pode jogar como ala, um ala mais ofensivo, aquele ala que pisa mais no último terço, aquele ala que tem aquela questão de associação, de cruzamento na área. O Esquivel tem a qualidade de passe muito aguçada. Tanto quanto o jogador que pode fazer essa parte defensiva jogando como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, fazendo esse bom primeiro passe para possíveis, né, volantes e tudo mais, fazendo esse bom trabalho de associação. Um jogador que também tem a parte defensiva, não é a característica principal do Esquivel, na minha opinião, mas é sim uma característica que o Esquivel também tem. E principalmente olhando o cenário de mercado que comentamos agora há pouco. O mercado de zagueiros que está muito difícil do Atlético conseguir contratar nomes de peso, nomes bons, dentro da realidade financeira do Atlético, dentro das características que o Atlético busca. A gente está tendo dificuldade atrás de dificuldade, batendo em não atrás de não. Então a gente conseguir contar com o Lucas Esquivel nessa possível vaga de zagueiro pela esquerda e um Léo Derek jogando pela ala, junto com o Benavides de ala do outro lado, para mim é muito mais benéfico, para mim é muito mais vantajoso do que a gente recuar o Benavides e ter o Mendonça na ala, por exemplo. E aí ter o Esquivel do outro lado. Para mim a qualidade do time, tanto para transição quanto na parte defensiva, tanto em questão de talento, é muito mais benéfico nessa formação. Tendo em vista, claro, que a gente não consiga, por exemplo, trazer um zagueiro de um porte melhor, de uma qualidade mais acima, que tá difícil. Então, pessoal, a análise que o Lucas Esquivel precisa ter, na minha opinião, tem que ser muito bem feita. O jogador é muito importante, o jogador tem uma qualidade muito acima para perder 3 meses afastado por lesão. Isso precisa ser bem analisado para que esse jogador esteja à disposição. A Série A não vai nos permitir erros, a Série A não vai nos permitir deslizes e desfalques e improvisações, porque vamos ser punidos se entrarmos dessa forma. Seremos punidos. Os times de Série A têm uma qualidade muito acima, como todos nós sabemos. Então, assim, é uma situação que precisa ser muito bem analisada pelo clube, certo? Mas e você, o que acha de todo esse cenário do Esquivel? Acha que o jogador tem solução? Acha que já deveríamos vender? Ou acha que realmente o jogador vale a pena o investimento, vale a pena a aposta de colocar e ter o jogador bem em 2026? Deixa aqui nos comentários, minha rapaziada. Valeu, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e vamos embora. Fui!